capítulo de número 22. Vou baixar aqui. Amém, graças a Deus. Amém, tá ótimo, né? Capítulo 22 do Evangelho de Mateus, já estamos chegando à parte final. O título da nossa mensagem de hoje, para os irmãos que estão chegando, tem lugar aqui na frente. Deixa eu tirar já a minha mochila daqui para ficar... Um único caminho de salvação. É importante a gente falar sobre isso, pois nesse período de pandemia, muitas pessoas têm tentado, de alguma forma, se espiritualizar, e é comum a gente ouvir esse tipo de expressão. Todo caminho leva a Deus, todo caminho salva. Irmãos, na verdade todo caminho leva a Deus, sim, mas nem todo caminho salva. Existe apenas um único caminho de salvação, que é por meio de Jesus Cristo. Nenhum outro nome há salvação. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Nesse vídeo, que eu coloquei o áudio aqui no começo, antes da gente iniciar o louvor, diz: o amor é o único caminho. O amor é o único caminho se ele é o amor de Cristo. Não é qualquer tipo de amor. Muitas vezes nós entendemos o amor de uma maneira equivocada. Jesus está nos mostrando na prática o que é amor. Jesus amava a nação de Israel. Jesus amava o seu povo. Ele veio para eles, para os seus. E eles o repreendeu, porque ele amava o seu povo. Ele chamou o seu povo pelo nome, raça de víboras, para que eles pudessem ter a oportunidade de se arrependerem. Então, o tipo de amor que nós estamos acostumados é um amor que a Bíblia chama de amor hipócrita. Por isso que em Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz que o nosso amor seja sem hipocrisia. Esse é o amor que o mundo conhece, é o amor hipócrita. É um amor que finge as coisas. O amor de Cristo não. O amor de Cristo é um amor que deixa tudo às claras. Afinal de contas, Ele é a própria luz. E nele não há treva nenhuma. E aqui no capítulo 22, Jesus vai iniciar logo com uma parábola que resume o Evangelho. E só o Evangelho para fazer isso, existem passagens do Novo Testamento onde elas sozinhas resumem todo o pensamento do Novo Testamento. Nós vamos ver isso em Romanos capítulo 3, nós já vimos isso na própria parábola do semeador, estamos vendo aqui nessa parábola das bodas, onde aqui o Senhor Jesus, Ele consegue de maneira muito perfeita, pois Ele é perfeito, inclusive na sua comunicação. De maneira perfeita, ele consegue mostrar o que estava acontecendo, o que ainda aconteceria em relação às pessoas que são convidadas para o céu. Eu já disse para as pessoas e continuo dizendo que essa pandemia, ela tem feito um grande favor à igreja, de revelar quem são os verdadeiros crentes e tirar a máscara, daqueles que não são. Para o próprio bem daqueles que não são, para que eles tenham a oportunidade de se arrepender. É importante a gente frisar isso. Quando a gente diz que uma pessoa não está tendo um comportamento cristão, em momento nenhum nós estamos sentenciando essa pessoa ao inferno. Muito pelo contrário, essa pessoa tem a oportunidade de se arrepender e de não fazer mais aquilo. Mas se o doente não sabe da sua doença, como ele vai poder tratá-la? Então esse é o propósito da pregação do Evangelho: expor a doença, o doente, e também falar do remédio. Afinal de contas, o único remédio. E Jesus faz isso aqui nesse início. Esse capítulo nós vamos tratar de uma série de coisas, mas o principal, se a gente puder resumir
esse capítulo, eu coloquei o título da nossa mensagem de O Único Caminho de Salvação, mas se a gente pudesse pensar em alguma coisa que interliga todas essas passagens aqui desse capítulo 22, qual o reino que você quer viver? Qual o reino que você quer viver? Aqui os saduceus que não acreditavam na ressurreição, eles vão questionar Jesus em relação ao casamento e à lei do levirato lá do Antigo Testamento. Os fariseus vão questionar Jesus em relação ao tributo, se deveria pagar imposto ou não. E tudo isso aqui, Jesus vai falar do grande mandamento. Os judeus, eles tinham 613 mandamentos que eles precisavam obedecer, e eles davam ênfase aos 10 mandamentos que estão no decálogo, mas existiam 613 ordenanças que eles precisavam obedecer, segundo a lei. E que reino é esse? Qual é o reino que nós queremos morar, irmãos? Essa é a pergunta. Se você quer aproveitar esse mundo, aproveite o máximo que você puder. Mas como diria, salvo engano, acho que Spurgeon, deixa eu sussurrar no seu ouvido: o inferno espera você. Não é possível ter as duas coisas. E aqui Jesus vai mostrar isso. Por isso eu quero iniciar a nossa exposição no capítulo 22 do Evangelho de Mateus. De novo, prestem atenção, eu quero situar vocês do ponto de vista cronológico. O capítulo 22, nós estamos aqui na última semana terrena de Jesus. É a semana da Páscoa. Jesus tinha entrado no domingo e os judeus haviam recebido ele com uma grande festividade, com grande honra, clamando: hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É a semana da Páscoa, a cidade de Jerusalém está lotada de gente. Muitos historiadores dizem que Jerusalém chegava a receber 10 vezes mais pessoas do que a população normal dela. Imagine isso. Era muita gente. Tanto que a gente vai ver que o próprio Jesus, com os seus discípulos, ele ia pernoitar em Betânia. Ele fez isso, nós vimos no capítulo 21. Ele indo pernoitar em Betânia e ele voltando para Jerusalém. Foi justamente quando nós vimos que ele amaldiçoou a figueira. E agora, nessa semana da Páscoa, a Páscoa era uma festividade que era celebrada durante uma semana, onde cada dia existia rituais festivos, específicos. Então aqui Jesus, de novo, ele entra em Jerusalém e ele passou a falar por parábolas. A gente já entendeu por que Jesus fala por parábolas, não? Por que ele fala por parábolas? Ele já explicou quando ele explicou a parábola do semeador. Ele fala por parábolas para que só ouvisse e entendesse aquelas pessoas a quem isso foi destinado. Entender a palavra de Deus não é uma questão de intelectualidade, é uma questão de espiritualidade. Entender a palavra de Deus não é uma questão de esforço, ainda que isso deva ser feito, mas é uma questão de graça. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus. Mais uma vez, a maior parte das parábolas de Jesus é justamente querendo nos mostrar como é o reino dos céus. Jesus, ele tenta nos explicar de várias formas como é o céu. Mas a gente é carnal demais para entender. Então ele usa parábolas para que a gente possa, ainda que tateando, conceber uma ideia, ainda que vaga, daquilo que nos aguarda em glória da parte de Deus. Aqui a gente vai ter algumas lições importantes. Por exemplo, a gente tem uma ideia de que o reino dos céus, a gente vive flutuando nas nuvens, né? Todo mundo de roupa branca, é proibido qualquer que seja outra cor. Irmãos, Jesus, ele vai descartar essa hipótese aqui. Ele vai dizer: olha, no reino dos céus nós seremos como os anjos. A ideia de que você vai ter um corpo, você vai ter um propósito, existem coisas para se fazer, existe uma alegria indizível nos aguardando.
Se aqui na terra nós já temos propósitos, imagine no reino do céu. Então, é importante a gente tomar cuidado com essa ideia, diga-se de passagem, diabólica, de que o céu é chato. Não, chato é o mundo. O mundo é chato. Até a diversão do mundo é uma diversão pecaminosa, é uma diversão destrutiva. O céu não, o céu é maravilhoso. É uma pena que nós não tenhamos espiritualidade suficiente para compreender mais a respeito disso. Mas então Jesus aqui, ele vai nos ajudar. E ele vai falar acerca do reino dos céus. É semelhante a um rei. O reino dos céus, ele tem um rei. Quem é o rei? É aquele que manda. É a figura do soberano. É como um rei que celebrou as bodas do seu filho. O que é bodas? Alguém sabe? Hã? Quando a gente fala assim, bodas de ouro, bodas de diamante. Aí, antigamente eu só conhecia essas bodas de ouro, né? Que uma vez meus avós, os pais de meus pais, o pai de minha mãe, os pais de minha mãe fizeram uma festividade. Mas hoje em dia tem bodas de papel, bodas de pipoca, bodas de não sei o que. Diz que cada ano do casamento, né? Tem uma festividade. Rapaz, o ser humano tem a criatividade, viu? Pena que a gente usa essa criatividade para o mal. Mas bodas é justamente uma festa de casamento. E por que uma festa de casamento? Quem é o noivo? Quem é o noivo? E quem é a noiva? A igreja. Entendeu? Então nós somos a noiva. Cristo é o noivo. E há uma festividade que celebra isso. E olhe como está tudo interligado na Bíblia. Você sabe quando tem festa no céu? Quando um pecador se arrepende, ele faz parte do quê? Da igreja, da noiva. Por isso que tem festa no céu. Então, aqui ele diz, vai ter o casamento do filho com sua noiva. Você já viu, o irmão José está nos ensinando o Apocalipse. Lá no final do Apocalipse vai dizer, o apóstolo João, ele vê a cidade que nós vamos morar, a Nova Jerusalém, que desce do céu ataviada, arrumada, como uma noiva para o seu noivo. Essa é a comparação que o apóstolo João faz, lá no livro do Apocalipse. Então ele diz, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, o casamento do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Ele chamou os seus servos. Naquela época, não é como hoje que a gente tem correio, WhatsApp, tantas formas. Por exemplo, o casamento dos irmãos Mateus e Fabiana. A irmã Gisele fez um postzinho, acho que chama de post, né? E aí vocês mandaram pelo WhatsApp para os familiares, não é assim? Antigamente se fazia aqueles convites de papel e você às vezes entregava nas casas, às vezes você mandava pelo correio. Né? Aqui não, nessa época não tinha isso, então tinha que se mandar um emissário. Alguém que ia em nome do rei dizer, ó, o filho do rei vai casar e ele está convidando você para a festa. E isso é uma honra. Imagine, você ser convidada. Vem cá, se a filha... Alguém de vocês foi convidado para o casamento de Assemineto? Ele casou recentemente aí, não foi na cobertura dele, milionária, no Corredor da Vitória. Alguém foi convidado? E quando tem esses casamentos luxuosos assim, convida quem? É uma honra, né? Você ir para o casamento de uma autoridade, né? Então ele está aqui convidando as pessoas para o casamento. Mas olha que coisa, eles não quiseram ir. E isso é um ultraje. Isso é um desrespeito ao rei. O rei merece ser respeitado e honrado. E os convidados, eles rejeitaram o convite. Jesus está falando explicitamente dos judeus aqui. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Enviou ainda outros servos com a ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos,
e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Quem eu quero saber de negócio de reino dos céus, rapaz? Eu tenho mais é que trabalhar, tenho coisa para pagar, tenho coisa para resolver. As donas de casa têm roupa para passar, tenho a casa para varrer. Tenho os filhos para eu botar na linha que agora vai começar a escola de novo, eu estou em desespero. Sabe, eu tenho meu negócio. Negócio não fala simplesmente, irmãos, de um comércio, mas fala das coisas deste mundo que tem a nos consumir. É justamente o que nos afasta de Deus, são as preocupações com as coisas do mundo. Não dá para a gente botar Deus como prioridade e esse mundo como prioridade. Não dá para dividir o primeiro lugar da nossa vida. Não dá. Eis que já preparei, mas eles responderam, não, eu vou para o meu campo. O outro para o seu negócio. E outros, ainda agarrando os servos, os maltrataram e o mataram. Olha o coitado dos servos, foi lá convidar. A gente vai num lugar evangelizar, meu filho, ainda tem gente que quer matar o evangelista, o pastor, quer fazer mal a ele. Porque eles não querem ser convidados, eles têm as suas próprias festas. Eles não querem ser lembrados de que existe um rei. A maioria das pessoas deste mundo tem um Deus que é o próprio ventre. Então eles não querem ser lembrados que existe alguém que eles terão que prestar conta em um determinado dia. E quando uma pessoa vai e relembra isso a eles, eles ficam com raiva. Eles odeiam aquela pessoa. O rei ficou irado. Cuidado, irmãos, porque horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Se você lê o livro do Apocalipse com a atenção que ele merece, você vai ver lá, tem o cálice da ira de Deus. Tem uma passagem de Apocalipse que dá medo quando você estuda ela. Diz assim, o furor da sua ira. Ira já é algo assim assustador. Deus irado já é algo assustador. Mas imagine, o furor, é o fogo máximo da ira de Deus sendo derramado. Imagine. E a gente sabe que isso não é sem causa. Quanto tempo o homem tem desprezado a Deus, rejeitado a Deus, ultrajado a Deus, e Deus tem permitido que a raça humana exista. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Não se enganem, aquilo que você plantar é o que você vai colher. Porque você acha que o apóstolo Pedro, quando ele decepou a orelha do servo lá do sacerdote, o Senhor Jesus colocou no lugar, e ele disse uma frase para Pedro, que eu tenho certeza que o apóstolo Pedro nunca mais esqueceu: Pedro, guarda essa espada, porque com a espada fere, pela mesma espada será ferido. E aí a gente encontra hoje pastores que fazem apologia ao uso da violência, apologia ao uso de arma, de fogo, uma coisa assustadora, a igreja evangélica moderna. Cuidado, irmãos, da mesma maneira que nos comportamos aqui na terra, seremos tratados por Deus. Então o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Olha que coisa. Ele não só matou as pessoas, ele exterminou a cidade com fogo. Quando você queima uma cidade, você acaba com tudo. Principalmente em cidades em que as construções eram basicamente feitas de madeira e palha. Então disse os seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos. É o que a gente faz. A ideia de encruzilhadas, irmãos, são os lugares esmos, os lugares distantes, os lugares onde ficam pessoas pobres, pessoas rejeitadas.
E ele convida todo mundo. Jesus já tinha dito que o reino dos céus é como um pescador, um grupo de pescadores que puxa para o mar a sua rede e traz todo tipo de peixe. E então eles começam a examinar peixe por peixe. O peixe que é bom ele coloca no cesto, o que não presta ele joga fora. Aqui tem 2 cadeiras para os irmãos que estão chegando, ó. E tem outra aqui na frente também, do lado do irmão Rodolfo. Perguntou-lhe, e Jesus então continua: e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas o quantos encontrardes. Foi a ordem que ele vai dar mais adiante nesse mesmo evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, sem distinção. Sem distinção de etnia, sem distinção de escolaridade, sem distinção nenhuma. Financeira, social, territorial, sem distinção. Pregue o evangelho a toda criatura. O fato da gente pregar o evangelho a toda criatura significa que toda criatura que ouviu o evangelho vai ser salvo? Claro que não. Aqui a gente vai ver isso. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas, o quanto encontrardes. Capítulo 22 de Mateus, versículo 9. E saindo, versículo 10, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Olhe, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Chamou todo mundo. E a sala ficou cheia. A igreja evangélica de hoje tem um monte de gente. Tem gente até que nem sabe o que está fazendo lá. Tem gente que está lá para ganhar dinheiro. Tem gente que está lá por motivos imorais, que não podem sequer ser falados. Tem gente que está lá por motivos políticos, eles estão lá. Versículo 11. Entrando, porém, o rei, aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que sabe do pensamento antes que o pensamento chegue na sua mente. Ele sabe da sua palavra antes que a palavra entre na sua boca. Sai da sua boca, perdão. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Essas roupas, elas eram dadas. Quando você entrava no banquete, você recebia essa veste. A ordem da essência na casa de Deus. Muito provavelmente esse homem disse: não quero veste nenhuma não. Eu quero ir do jeito que eu estou aqui mesmo. Do jeito que você está aí mesmo, meu filho, vai ser um problema. Muitas vezes a gente não entende. As pessoas dizem, né? Venha do jeito que vier. Amém. Mas cuidado em permanecer do jeito que você veio. Um evangelho que não muda você é um evangelho que não salvou você. O evangelho, quando entra na nossa vida, ele traz grandes transformações. E transformações muitas vezes rápidas. Olha o que aconteceu na vida de Zaqueu, por exemplo. No dia que ele foi convidado, no dia que Jesus vai para o banquete, vai para a mesa dele, no dia que Jesus vai para a festa da casa dele, a graça enche o coração daquele homem e ele se desprende de toda a sua avareza que antes o consumia. Ó, tem 2 lugares aqui na frente, viu? Pode vir para cá. Amém? A gente vai fazer um segundo e um terceiro andar aqui na igreja. É um mezanino, olha que coisa chique. E a gente vai fazer a casinha, né, de flexível no mezanino e tal. Não, pastor, essa parte não. Então, perguntou o rei: amigo, olha que coisa. Como foi que Jesus chamou Judas? Amigo. A ideia, irmãos, é: eu não desejo o seu mal. Você que está fazendo mal para você mesmo. Seja, a vontade, irmãos, existe na Bíblia. Quando a gente fala vontade de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem várias
manifestações, por assim dizer, da vontade de Deus. Você tem a vontade decretiva de Deus, são os decretos eternos, que aquilo que Deus determina que vai acontecer, acontece. Mas existe também a chamada vontade permissiva, ou a vontade moral de Deus, que é a vontade que Deus revela que Ele gostaria que as coisas acontecessem, a vontade que Deus revela como gostaria que as coisas fossem feitas. Uma expressão disso é, por exemplo, os 10 mandamentos. Ali revela uma parte da vontade de Deus. Olhe, ame a Deus, não faça outros deuses, não mate, não minta. Ali essa é a vontade moral, é a vontade permissiva de Deus. Existe a vontade decretiva de Deus, que são os decretos eternos de Deus. Por exemplo, os salvos. Todo aquele que Deus determinou que seria salvo, Ele escreveu o nome dessa pessoa antes da fundação do mundo no livro da vida, de maneira que essa pessoa vai ser salva. Mas isso não significa que essa pessoa vai ser salva sem dificuldade. Isso não significa que essa pessoa vai ser salva contra a sua vontade. Não. Mas aqui o rei entrando para ver onde os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Por quê? Porque todos os convidados recebiam essa veste nupcial para se apresentarem diante do rei da maneira certa. E vem cá, por que você entrou assim? Quem foi que te autorizou? Tantas pessoas às vezes estão na igreja, é como tem gente que diz assim: pastor, eu adoro a Deus do meu jeito. Eu digo: mas meu filho, do seu jeito não é o jeito da Bíblia. Não, pastor, mas esse negócio assim, Deus ele entende o meu jeito. Como assim seu jeito? O seu jeito de não se importar com o próximo? O seu jeito de só pensar em você mesmo? Que jeito é esse de adorar a Deus? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. As vestes aqui, elas são a roupa que nós recebemos, por assim dizer, para que possamos usá-la diante do rei. Aqui o Senhor Jesus está dizendo: olha, existe uma forma de você viver que veste você para você andar na presença do rei. Todo aquele que diz estar em Cristo necessariamente, olha como diz, necessariamente. Olha a qualificação. É necessário andar como ele andou. Não pode ser de qualquer jeito. Você não pode dizer: ah, eu sou evangélico, eu creio em Cristo. Sim, e como é que você vive? Como é que uma pessoa que crê em Cristo está desesperado com o coronavírus? Me diga aí. Me diga aí como é que uma pessoa fica desesperada. Porque se você crê em Cristo, eu já ouvi isso só nessa última semana, talvez umas 300 vezes, naquele filme. Só hoje foram umas 3, né, no carro. Toda vez que a gente vem pra cá, a gente vem assistindo o filmezinho de Paulo, as partezinhas, né? E ele diz: o viver é Cristo, o morrer é lucro. E ele fala uma coisa assim grossa, né? Fala na Bíblia. Aí Lucas fala assim: eu gostei disso, Paulo. O problema é: e vocês querem viver isso? Tem gente que está: não, eu quero ter prioridade na vacina. Meu filho, toma a vacina do reino dos céus que é melhor, rapaz. Toma logo, toma logo uma dose cavalar de arrependimento. E aí fica tranquilo. Eu fico ouvindo assim às vezes, né, as pessoas falando, e vários lugares, na televisão, na internet, vários lugares, parece que se você tomar essa vacina, praticamente você vai ficar imortal, é isso? Diz que se você tomar tiro, não pegue você, assim é? Se tiver doença do coração, ficou curado, é isso mesmo, é? E por que tanta escassez para essa vacina? A gente fica sem entender, irmão. Porque assim, o mundo tem esse tipo de atitude, isso é esperado. Por exemplo, o mundo está chateado porque não vai ter carnaval. Ah, como eu estou chateado. Olha, mas o prefeito prometeu que vai ter carnaval em outubro. Tem gente que está discutindo se vai ter o São João. Olha o que o mundo está preocupado. A gente não é do mundo, irmãos. A gente foi tirado dele. Então a
gente tem que demonstrar isso por meio das nossas ações e palavras. E perguntando-lhe, amigo, como entraste aqui sem as vestes nupciais? Vem cá, você está dizendo que você é crente, que você é evangélico, que você é isso, que você é aquilo? Eu quero saber, cadê o seu evangelho? Ah, em teu nome, em meu nome? Jesus vai dizer, capítulo 7 do Evangelho de Mateus. A gente já leu. Em meu nome? Você nunca fez nada em meu nome. Você vivia o tempo todo em seu nome, tentando salvar a sua vida, tentando melhorar a sua vida. Essa parábola, irmãos, aqui é uma parábola que a gente tem que refletir diariamente nela. Porque a gente pode estar sendo esse homem aqui. Essa é uma parábola que, inclusive, foi usada por John Bunyan no livro Peregrino. Aquela pessoa lá que chega, ele chama de ignorância. Chega lá na porta do céu. E ele já tinha cruzado com ignorância e falava, vem cá, cadê? Você tem o certificado? Você tem o... Não, eu não tenho o certificado, mas eu vou entrar. E ele fica tentando convencer, a ignorância fica chateada até, né? Não vai lá na frente, evita ele. E aí quando chega lá, na porta do céu, ignorância, vocês que já viram o filme Peregrino, para atravessar o rio, o cristão quase morre, o bichinho, afogado, ignorância e barquinho, e nem era ele que estava remando, viu? Era outro, ele estava lá de móveis, e o camarada estava remando para ele. Aí ele chega na porta e diz, e aí, eu quero entrar, eu quero ver o rei, eu tô querendo ir para as bodas. Cadê o seu certificado? Aí ele gelou. Amarra os pés e as mãos e lança nas trevas exteriores. E aí John Bunyan diz, e eu descobri que existe uma entrada para o inferno na porta do céu. Um livro que tem quase 500 anos. E ele escreveu isso baseado nessa passagem. O livro todo é bíblico, Peregrino. E perguntou, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Ó, tem um monte de gente que apresenta suas justificativas aqui. Mas diante do Senhor naquele grande dia, quando vê aqueles olhos como chama de fogo, olha, fio, não vai ter nem pio. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-os os pés e as mãos, e lançai-o para fora, para as trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A ranger de dentes fala de dor, choro fala de sofrimento. É o que tem no inferno, dor e sofrimento. Enquanto que no céu, o que é que nós vamos encontrar? Alegria e bem-estar. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Hoje à noite eu cheguei um pouco mais cedo e passei numa padaria que tem aqui para comprar coisa para o café da manhã das minhas filhas de amanhã. E tinha algumas pessoas que trabalham nessa padaria que já vieram para aqui, já frequentaram essa igreja durante um tempo. E eles me viram, ficaram meio sem graça. E aí, me pergunte se eu convidei eles para vir para a igreja. Eu não. Eles sabem. Como é que eu vou convidar uma pessoa que já sabe? Não. Você convida uma pessoa que não sabe. Eles já fizeram a escolha deles. A gente não insiste, irmãos. Fica parecendo que o evangelho é uma sopa ruim que a gente quer botar para as pessoas tomarem a força. Eu nunca vi essa comparação na Bíblia. Você já viu? Eu vejo o Senhor Jesus dizendo que o evangelho é uma pérola linda, que você tem que tomar cuidado para não oferecê-la aos porcos.
que o Evangelho é algo santo. Você tem que tomar cuidado para não oferecê-lo aos cães. Foi isso que eu li aqui. Então, você prega o Evangelho, você convida aqueles que ainda não foram convidados. A pessoa já foi convidada, já até participou do banquete e não quer mais. Oh, saíram do nosso meio porque... E aí? Essa verdade não se aplica mais nos nossos dias? Eu não sei. Sabe, às vezes eu vejo em alguns irmãos assim uma tentativa emocional de trazer as pessoas para a igreja. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, o seu coração ele vai lhe enganar. Todas as vezes que você deixar o seu coração falar mais alto, você vai sempre fazer bobagem. O Senhor nos concedeu do seu Santo Espírito, e é pelo Espírito que nós devemos andar. É o Espírito que tem que nos guiar. É o Espírito que tem que nos ensinar essa nova forma de viver. Que a verdade é essa aqui, ó. Muitos são chamados, mas poucos. E aí, como é que você... Me diga aí, você consegue... Como é que está isso em hebraico? Isso aqui mesmo. Em aramaico, é isso. Em latim, é isso. O significado é esse. É uma daquelas passagens, irmãos, que não adianta você pegar em hebraico, em latim, em inglês, em aramaico, em linguagem de surdo-mudo. Não adianta, o significado é esse. Um monte de gente vai ouvir o Evangelho, mas quem vai permanecer até o fim é um grupo diminuto, os escolhidos. E mesmo entre esses que permanecem fisicamente na igreja, tem um grupo que nunca foi igreja e que naquele grande dia vai ser descoberto isso. Rapaz, mas eu pensei que fulano era crente, rapaz, ele ficava aqui, tudo bem que eu olhava para ele assim, ele tinha umas coisas assim bem, nada a ver com Cristo, né? Mas ele estava na igreja pelo menos, né? E aí, ele ficou na igreja até o último dia, aí ele morreu e eu acho que ele está no céu, será? Só tem um caminho. Fulano andou nesse caminho? Eu vou repetir uma frase, não é minha, provavelmente alguém falou essa frase há muitos anos atrás, nem se sabe quem é o autor dela. Todo mundo que é salvo está na igreja, mas nem todo mundo que está na igreja é salvo. Isso é uma verdade. É isso aqui. Baseado exatamente nisso daqui. Todo mundo que é salvo, o que ele deseja? Ele deseja estar na noiva. Ele deseja estar conectado com o corpo. Mas nem todo mundo que está na igreja é salvo. Então quando uma pessoa diz assim, eu sou crente, mas eu nem tenho essa ligação toda com a igreja, você já corta essa pessoa, meu. Do ponto de vista da salvação, ele já está excluído. Porque a gente vai ver a comparação. Quem aqui já leu a carta aos Efésios? O apóstolo Paulo fala do casamento. E ele diz, olha, porque o casamento, a intimidade entre marido e mulher é algo muito profundo. É como a intimidade entre Cristo e a sua igreja. E ele diz, isso é um mistério. E o mistério que Paulo fala não é intimidade entre marido e mulher, porque isso a gente conhece. É a intimidade de Cristo com a sua igreja. Isso é um mistério que a gente não tem condição de compreender. Então a gente tem que levar a sério, irmãos, a nossa conversão, a nossa santificação. Olha, essa ideia de santificação ela tem sido perdida no século XXI. Parece que não tem mais a necessidade de você viver uma vida santa. Parece que você viver uma vida santa hoje virou legalismo. Não, irmãos, existe legalismo e existe santidade. A Bíblia, de fato, a Bíblia vai se opor a qualquer tipo de legalismo. Mas a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então a ideia é, você não tem, se você de fato foi salvo, necessariamente você é chamado na Bíblia de santo. Porque a vida que você vive é uma vida separada.
Você não fala como o mundo fala. Você não age como o mundo age. Você não deseja as coisas que o mundo deseja. Porque você foi salvo. Você não vê o mundo como as pessoas do mundo enxergam. Onde as pessoas do mundo enxergam muitas vezes problemas, você enxerga uma oportunidade de glorificar a Deus. Onde as pessoas do mundo enxergam maravilhas, você enxerga uma tentação perigosa que pode te fazer cair. A maneira do cristão enxergar o mundo é diferente. A maneira do cristão fazer as suas escolhas é diferente, porque ele é santo. Tanto no grego quanto no hebraico, a palavra santidade... Por que, pastor, o senhor está falando desses dois idiomas? Porque a maior parte do Antigo Testamento é escrito em hebraico e a maior parte do Novo Testamento é escrito em grego. E a palavra santo nos dois trazem um significado muito próximo. Se eu não me engano, no grego é a palavra hagios. E no hebraico é uma outra palavra, me esqueci, foge a memória. Kadosh, isso mesmo. E a ideia é algo que foi cortado e separado. Separado para Deus, separado por Deus e para Deus. É diante disso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 11:36, como um louvor a Deus e uma constatação da verdade do crente, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso é uma vida santa, porque dele, por ele e para ele. Todas as nossas escolhas diárias têm que ser porque dele, por ele e para ele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, a gente tem que fazer para quê? Para a glória de Deus. Muitos são chamados. Poucos são os escolhidos. Uma das marcas dos escolhidos, que está lá no capítulo 24 de Mateus, se Deus permitir, a gente hoje é sexta, né? A gente vai ver no domingo à noite, se Deus permitir. Capítulo 24 de Mateus diz uma marca dos escolhidos. O Senhor está falando no meio do seu sermão escatológico. O Senhor Jesus está dizendo: porque os falsos profetas, os falsos mestres, eles irão se multiplicar juntamente com a maldade. E eles farão tão grande número de sinais e prodígios que, se possível, enganariam os próprios escolhidos. Por que os escolhidos não podem ser enganados? E aí a gente encontra a resposta em outro evangelho de João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não seguem a voz do estranho. Muito pelo contrário, elas fogem dele. Por isso que os escolhidos não podem ser enganados. Porque eles têm uma identificação com a voz de Cristo. E por mais que a voz de Cristo fale coisas que num primeiro momento podem soar desagradáveis, a gente sabe que é para o nosso bem. Como por exemplo, irmãos, a gente está falando desse negócio dessa vacina, né? Essa vacina, vocês sabiam que ela é de injeção? Tem um monte de gente aqui que não gosta de tomar injeção. Uai! É. Misericórdia. As crianças aqui, todas as crianças que estão aqui gostam de tomar injeção? Vai. Gosta? Aqui, Jamerson já disse que não gosta. Ele que gosta? Também não. E José gosta? Tomar injeção, José? Mais ou menos, né? Eu sou que o seu Leão gosta muito de tomar injeção. Né? Você vai tomar injeção, Lailinha? Se for necessária. Aí de lá de casa já vejo. Meu pai, a agulha é grossa? Você tá pensando que é brincadeira? Tá pensando que é aquelas agulhas daqueles brinquedozinhos, né? Que quando você fura, a agulha entra, né? Não tem uns brinquedos de médico, né? Que tem aquele negocinho. Não, filho, de verdade, fura e dói. Dói, é? Ah, não sei, não queria tomar agora não. Mas se chegar só de tomar e você tiver que tomar? Então o escolhido é aquele que sabe que num primeiro momento, às vezes as coisas até podem ser desagradáveis. Mas a gente sabe que é pro nosso bem. Essa semana, se Deus quiser, Dilma vai tirar o tumor. Em nome de Jesus. Vai ser um procedimento invasivo. Não é uma coisa simples. Para o que ele passou, né, a gente vê até como algo assim, não tão assustador. Porque o que ele já passou até hoje, né? César e Dilma sabem disso. César e Ilane, perdão. É porque Ilane já perdeu a identidade. Eu chamo ela de mãe do milagre. Então
Mas é um procedimento invasivo. Vai ter que cortar a barriguinha dele, ele vai entrar lá, vai tirar o tumor, vai ter que raspar tudo para não ficar nenhum pedacinho de célula cancerígena. Depois vai costurar. Não é uma coisa fácil, mas é pro mal dele. Quando o Dino foi entubado, é um procedimento extremamente invasivo. Não é isso mesmo? Enfia um tubo aqui pela boca. Se eu estiver errado, vocês vão me corrigindo. E tem que acertar o pulmão, não é assim? Para oxigênio ir direto para cá, não é isso mesmo? E o bichinho ficava lá com aquele tubo, às vezes ele mordia o tubo, né? É um procedimento extremamente invasivo. Mas por que estavam fazendo isso com ele? Os médicos estavam tentando matar ele? Estavam tentando matar ele? Não, estavam tentando salvar. Então, às vezes, a gente confunde o bem com o mal. Porque a gente é tão ignorante em relação às coisas espirituais que às vezes a gente pensa que a pessoa está desejando o nosso mal. Que nada, agora eu fui para aquela igreja, os camaradas ficavam em pecado, que não sei o quê, eu me senti que estava indo para o inferno, não vou mais lá. E você está indo mesmo. Agora você se arrependa. Então é isso a gente está dizendo seu bem. Agora olha o que a maioria das pessoas está preocupando. Jesus contou essa parábola, não foi? Parábola fala do reino, dos céus, algo espiritual. Maravilhoso. Sabe o que eles estão preocupados? Dinheiro. Tributo. Olha para isso, irmão. O reino dos céus. Aí o pessoal diz, Jesus, tem que pagar imposto. Meu Deus. Deus está falando do reino. Paga. O imposto. Jesus já tinha pago o dele. A gente já viu essa passagem. Versículo 15. Eu tenho que olhar o relógio, não me empolgo. Versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Perceba, na verdade, eles vão fazer esse questionamento porque eles acharam que tinham colocado Jesus em uma posição onde Jesus estava em perigo. Porque se Jesus dissesse que deveria se pagar o imposto, muitos judeus iam ficar chateados, porque os judeus eles viam o imposto, não somente do ponto de vista financeiro, como algo ruim, mas era para eles como que uma humilhação, uma constatação de que eles estavam sendo dominados por uma nação estrangeira. Então muitos judeus não gostavam de imposto, e a prova disso é que eles rejeitavam os cobradores de impostos, que eram chamados de publicanos. Eles não gostavam dessas pessoas. Mas se Jesus dissesse que não era para pagar o imposto, aí Jesus estaria iniciando ou dando causa ao início de uma revolta, uma rebelião contra César, contra o Império Romano. E eles acharam, então a gente pegou Jesus aqui, qualquer das duas respostas que ele der, ele vai ficar contra o povo ou contra César. A gente pegou ele. Então eles queriam armar uma cilada para Jesus. Só que, meu filho, é sério que você acha que vai armar uma cilada para Jesus? Antes de você nascer, Jesus já sabia a cilada que você queria fazer para ele. Você sabia disso? Você acha que pode, de alguma forma, Teve uma vez eu vi um desses pastores, assim, ultra mega power pentecostais, dizendo assim, você tem que surpreender Jesus. E eu fiquei aqui pensando comigo, como é que você surpreende Jesus? Me diga aí. Porque nem o diabo consegue. Como é que a gente vai conseguir surpreender Jesus? Sabe, é uma estupidez falar coisas dessa forma, né? Pessoas que não têm qualquer noção do que é a verdadeira espiritualidade. Então eles estão tentando surpreender, estão tentando armar uma cilada para Jesus. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos. Quem são os herodianos? Olha quem está se unindo aqui, duas pessoas que se odiavam. É como se a torcida do Bahia e a torcida do Vitória se unisse contra um inimigo em comum. Você já viu a torcida do Bahia e do Vitória andando junto? Só se for para criar confusão. Lá em São Paulo, no Rio ainda é pior, né? Fla-Flu, lá no São Paulo tem aquela questão de Palmeiras com Corinthians que briga bastante também. Então aqui eram dois partidos, por assim dizer,
lá na Palestina, nessa época, você tinha vários grupos. Você tinha os fariseus, os saduceus, você tinha os herodianos, você tinha os zelotes, que eram pessoas o tempo todo que estavam tentando criar algum tipo de rebelião. Tinha vários grupos. E aqui, esses dois grupos, eles eram opostos, porque os herodianos eram pessoas extremamente imorais, como Herodes era imoral. Já os fariseus eram pessoas extremamente assim, legalistas, né? Pessoas que prezavam pelos bons costumes e a moral. Mas eles se unem para tentar pegar quem? Jesus, que se tornou um inimigo comum. Olha que coisa. Todo mundo odeia Jesus. Só não odeia Jesus quem não é desse mundo. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro. Olha, quando alguém me elogia, meu filho, eu fico com medo. Eu já estou acostumado quando diz louco, radical, maluco, demoniado, 2 caras, 5 caras, 25 caras, né, falso, profeta, essas coisas a gente está acostumado de ouvir. Mas uma pessoa chegar para você e dizer: rapaz, eu gostei bastante da pregação, fica com medo. Eu fico. Irmão, chega em casa, você ouve de novo para ver se você gostou, viu? Porque eu acho que você não entendeu. Mestre, sabemos que é verdadeiro. Olha, esse pessoal odiava Jesus, mas ele chega o quê? Bajulando. Sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. E por que ele não seguia o caminho que Jesus mandou? Olha a diferença, irmãos, entre aquele que fala e aquele que faz. Jesus já tinha falado sobre isso. Se lembra da parábola dos 2 filhos? O primeiro disse: meu pai, eu vou, mas não foi. O segundo disse: eu não vou, mas arrependido foi. Então eles chegam aqui dizendo: sabemos que ensina o caminho de Deus. E por que eles não seguiam Jesus? Tem um monte de gente que diz: não, eu sei que a CCVE prega a verdade. E essas pessoas estão longe daqui. Não, eu sei que aquele pastor é doido, mas ele prega a verdade, viu? Sabemos que é verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Eu ainda disse: não, olha o elogio. Jesus, a gente sabe que o Senhor só se importa com Deus. Jesus, o Senhor é um cara, o Senhor é um bom mestre. E eles estão falando a verdade, só que eles estão falando a verdade com intenções malignas. Cuidado, irmão. Porque não olhas para a aparência do homem. Versículo 17. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Olha o que eles queriam na verdade: colocar Jesus contra o povo ou contra o Império Romano. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia. Olha, Jesus conhecia o quê? A malícia. Tem gente que está na igreja evangélica que se orgulha de ter malícia. Não, eu sei. Quando você vem com a pipoca, quando você vem com milho, eu já comi a pipoca, varão. Olha, você está com essa malícia, você está no lugar errado. Você devia ter perdido a malícia quando você entrou por aquela porta. Você devia ter deixado ela do lado de fora. Cuidado. Malícia e bondade, elas não conviverão no mesmo coração. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Bondade, não malícia. Sabendo a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Imagine, as pessoas tinham acabado de fazer um mega elogio a Jesus, e Jesus olha para eles e diz: hipócritas. Rapaz, Jesus não era muito relações públicas não, meu. Se Jesus tivesse uma assessoria de imprensa, o negócio ia ficar, né? Ó, Jesus, aí vai ficar difícil, aí a gente vai ter que explicar suas palavras, dizer que não é bem assim. Não é assim mesmo. Vocês são hipócritas. A palavra hipócritas
etimologicamente, remete à ideia de você usar uma máscara. O Hipócrates era o ator grego que usava aquelas máscaras, uma máscara que até hoje é o símbolo do teatro, uma máscara sorrindo e uma máscara chorando, fazendo referência, né, aos dois gêneros teatrais, a comédia e o drama. E Jesus olha para eles e diz: vocês são hipócritas, vocês não falam o que está no coração de vocês, vocês fingem ser uma pessoa que vocês não são. Hipócritas, mostrai-me a moeda do tributo. E é uma sabedoria divina, irmãos. É por isso que uma das definições bíblicas de Jesus é: Ele é o maravilhoso conselheiro. A ideia de maravilhoso conselheiro não é só que Ele dá conselhos maravilhosos. A ideia é de que Ele tem uma sabedoria maravilhosa. Uma sabedoria, sabe? Que a gente fica de queixo caído, só de ouvir. A gente nunca ouviria o que sai da boca de Jesus, da boca de mais ninguém. Só Ele tem a sabedoria para falar as coisas que Ele fala. Nós falamos porque aprendemos com Ele e com aqueles que aprenderam com Ele. Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Denário era uma moeda, a moeda romana, era uma moeda que eu já disse a vocês, que representava o pagamento de um dia de trabalho. Era a moeda mais comum daquela época, um denário. E tinha como efígie, né, até hoje, né, as moedas elas são cunhadas com alguns desenhos, né, e tem o valor dela, normalmente aqui no Brasil. Mas naquela época você tinha efígie, né, um desenho na moeda. E ele diz, e ele lhes perguntou: de quem é essa efígie e inscrição? De quem é esse desenho que está aqui na moeda? Jesus diz. Olha que coisa. Normalmente Jesus respondia a pergunta com outra pergunta. A gente viu isso no capítulo anterior. Perguntaram a ele: com que autoridade faz essas coisas? Ele diz: eu vou responder se vocês me responderem se o batismo de João era de Deus ou era da terra. Aí eles não responderam, Jesus também não responde a vocês. E aqui é a mesma coisa, Jesus faz uma pergunta: de quem é o desenho que está aqui nessa moeda? E todos responderam: de César. Todo mundo sabia. É como se dizer: deixa eu responder, eu sei a resposta. É quando você está numa sala de aula, que o professor faz uma pergunta bem fácil, e aí você quer falar para poder ganhar uma moral com o professor, né? É como, por exemplo, os alunos da tia Márcia e da tia Denise. Tia Márcia pergunta: quantos testamentos tem na Bíblia? Eu sei, 5. Não é não? 4. Quantos testamentos tem na Bíblia? 2. Hã? 2? É o antigo e o novo, né? Quantos evangelhos tem na Bíblia? 4. 17? Não. O Evangelho de Mateus faz parte do Antigo ou do Novo Testamento? Eu sei, do Antigo. Então eles estão aqui. Eu sei de quem é o desenho. É de César. Então lhe disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aí, irmão? Isso resolve tanta coisa. Jesus não está falando só de tributo aqui. Por que naquela moeda tinha o desenho de César? Porque César era o imperador romano. Jesus está dizendo: não estou chamando vocês para iniciar nenhum tipo de rebelião ou revolta. Muito pelo contrário. O reino que eu estou chamando vocês para participar é um reino do céu. Obedeçam às autoridades terrenas, entendendo que você não está sujeitas a elas, mas você está sujeita àquele que está acima delas e que permite que elas exerçam algum tipo de autoridade aqui na terra. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Percebeu como as coisas da igreja, do mundo, devem andar em direções separadas? O que é de César é de César. O que é de Deus é de Deus.
ouvindo isso, se admiraram e deixando, foram-se. Eles ficaram constrangidos. Mas você pensa que eles desistiram? Não. Aí veio um outro grupo. O grupo que dominava, era o grupo mais rico, de onde vinha o sumo sacerdote, vinha desse partido político, por assim dizer, desse grupo chamado de saduceus. Eles eram conhecidos porque eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam nos anjos e nem nos livros proféticos. Eles diziam que apenas os livros de Moisés, o Pentateuco, é que deveria ser de alguma forma levado em consideração. Eles tinham essa característica, eles eram pessoas extremamente racionalistas, eles herdaram isso dos gregos. Então, por isso eles não acreditavam muito nas coisas espirituais, assim. Eles eram pessoas extremamente, como a gente diria na nossa linguagem aqui, pé no chão. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, tá vendo? Eles dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém não tendo filhos, seu irmão... Se alguém morrer e não tendo filhos, o irmão casará com a viúva e suscitará descendência para o falecido. Onde é que está isso, irmãos? Deuteronômio 25. É a chamada lei do levirato. Moisés determinou isso para que o nome do homem, da família, permanecesse, não morresse com o homem que faleceu, mas que aquela esposa tivesse um filho que levasse o nome do pai falecido, para que pudesse a linhagem daquele homem permanecer. Ora, havia entre nós 7 irmãos. Eles estão aqui contando para Jesus uma espécie de caso hipotético. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Rapaz, essa mulher é amaldiçoada, viu? A mulher se casou com os 7 e não teve filho. E finalmente ela morreu. Ela matou todos os irmãos. Coitada da mulher, né? Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Olha o que eles estão preocupados, irmão. Na ressurreição, qual dos 7 ela será esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus. Olha que coisa. Esses homens, irmãos, eles eram pessoas extremamente orgulhosas. Eles se achavam os homens mais sábios do mundo. Mais inteligentes até que os próprios fariseus. Eles eram um grupo, apesar de ser um grupo menor, eles eram um grupo dominante no próprio Sinédrio. No Sinédrio havia mais fariseus do que saduceus, mas os saduceus eles eram mais dominantes, eles eram pessoas mais ricas, eles eram pessoas mais estudadas, então eles tinham um poder de persuasão muito grande. O próprio sumo sacerdote era desse grupo. Então, Jesus olha para esses homens que se achavam as pessoas mais sábias de todo o mundo, do ponto de vista religioso, e diz, errais. Imagine. Você agora, eu não sei, tá tendo uma discussão, isso vai ter Enem, né, isso? Até hoje eu nem sei o que é Enem. Na minha época se fazia vestibular. Diz que Enem é para você obter uma pontuação, para poder entrar na faculdade, não é um negócio assim? Pronto, na minha época você fazia vestibular e para a faculdade que você queria passava, né, ou não. Agora tem esse negócio de Enem que inventaram aí. Então, vamos imaginar que um professor que tem doutorado, aqui por exemplo a gente tem um pós-doutor em Química, que está ali atrás de uma bioquímica. Então você tem um pós-doutor em Química, e aí ele vai fazer a prova de Química do Enem, e das 10 questões ele erra 5. Imagine, rapaz, que humilhação. Rapaz, você tem pós-doutorado, isso é na faculdade, não consegue fazer uma prova de Química no padrão do 2º grau, porque o que o Enem cobra é o 2º grau. Imagine. Na época que eu fazia vestibular, só que eu saí da faculdade já vai fazer 20 anos. Acho que é velho. E eu entrei na faculdade bem cedo, entrei na faculdade com 16 para 17 anos.
E na época que eu fiz o meu vestibular, eu fiz um vestibular e passei no vestibular, e tinha os professores lá. O vestibular era um evento que mobilizava a cidade. Nessa época eu morava em Recife. Então, para você ter ideia, o colégio, ele contratava uma TV, ele tinha um horário na TV, onde todo dia, depois do vestibular, os professores iam para esse programa de televisão e resolviam as questões do vestibular. Porque você tinha direito de levar o gabarito. Eu nem sei como é hoje, né? Você levava o gabarito, né? Você levava a prova. A prova que você fez, você levava, e você deixava na mão do fiscal o gabarito, que chama, né? O negócio das questões. E aí o professor resolvia. Ah, não, essa questão é assim. Você já pensou um professor que lhe ensinou matemática no terceiro ano, no cursinho, o ano todo, pega uma prova de matemática e diz, rapaz, isso é difícil demais, não dá para resolver não. Eu acho que esse cursinho vai falir, né? O colégio vai demitir esse professor. Vai ou não vai? E Jesus está olhando para os camaradas aqui, que eram os professores dos professores, e está dizendo, vocês erraram. Ó, vocês erraram feio. Olha que humilhação, irmão, para esses homens orgulhosos. Errais, não conhecendo as... E como é que pode? Eles diziam que conheciam as escrituras de cabo a rabo, que eles sabiam de tudo, eles que julgavam, inclusive, os casos que eram referentes às escrituras, eles é que lideravam o tribunal, que julgavam os casos, e Jesus diz, vocês não conhecem as escrituras, porque conhecer a Bíblia, irmãos, não é algo que é só intelectual, é algo que é muito mais espiritual do que intelectual. Se você já viu alguma palestra de um desses doutores de teologia, você vai me entender. Eu já vi várias palestras. Eu já tive momentos na minha vida, o Evangelho entrou na minha vida de maneira muito intensa. E eu já passei alguns momentos da minha vida onde eu passei quase, 18 horas de um dia só estudando a Bíblia e ouvindo palestras e pregações evangélicas. E quando você pega essas palestras evangélicas, por que eu estou chamando de palestra? Porque palestra é uma coisa, pregação é outra. Você pega essas palestras evangélicas, principalmente nessas conferências, você percebe que os homens estão muito mais preocupados em demonstrar que são sábios do que propriamente mostrar a sabedoria de Cristo. E aí, nessa tentativa de demonstrar a sua sabedoria em vez da de Cristo, eles revelam a sua estupidez. Por isso que eu digo para você, não tenham nenhum problema de sentar em uma mesa e conversar com um pós-doutor em teologia a respeito do Novo Testamento. Não tenho nenhum problema. Porque ele não vai mostrar para mim nada novo. Nem para você, se você já estudou o Novo Testamento. Ele vai poder dizer alguma coisa? Ele pode até dizer, eu já estudei os livros apócrifos, mas os apócrifos não estão na Bíblia. Por exemplo, aqui, Mateus 22, 14, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E aí, como é que faz? Será que alguém pode dar uma explicação diferente do que está escrito aqui? É cristalino, irmão. Então Jesus está pegando esse pessoal que se achava sábio e está dizendo, vocês erraram feio. Jesus já havia dito que os guias eram cegos. E quem os seguisse acabaria no mesmo abismo que eles. Então ele diz, vocês erram porque não conhecem as escrituras e nem... Se você não acredita que Deus é todo poderoso, então, meu filho, você está seguindo Deus errado. Porque o Deus da Bíblia, uma das coisas que ele faz questão de revelar é a sua onipotência. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Olha que coisa. Será que Deus... Essa pergunta, será que Deus, já está errada. A pergunta é, será que Deus tem vontade de fazer isso? Porque que Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele é Deus. Mas esses homens, eles gostavam de pegar Deus e colocar Deus em uma espécie de caixinha e manipular Deus. Deus não é manipulável.
Você só pode manipular um Deus que você criou. O Deus que criou todas as pessoas não é manipulado por ninguém. Paulo deixa isso muito claro em Atos 17, quando ele está pregando em Atenas. Ele não é servido por mãos humanas, como se precisasse disso. É Ele quem serve todo mundo. A gente pregou aqui, muito antes do coronavírus, sobre a importância do oxigênio, não foi? E o que está acontecendo em Manaus? O desespero pela falta de cilindros de oxigênio. Aqui a gente está respirando. O que você está respirando aqui, irmãos? Oxigênio. Quem foi que deu? Deus. Se a gente for lá no Japão, pessoas que vivem talvez numa realidade totalmente diferente da nossa, no Oriente Médio, pessoas que se vestem totalmente diferente da gente e têm costumes diferentes, eles estão respirando o que lá? Oxigênio. E quem foi que deu oxigênio para eles? Deus. Deus não é servido. Ele não é manipulável. Não Deus da Bíblia. Porque ele diz, respondeu-lhe errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você não acredita no poder de Deus, você não acredita em Deus. Porque Deus e o seu poder são inseparáveis. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. É por isso que quando um casal se casa, é até que a morte os separe. Ah, lá no céu eu acho que eu vou morar. Eu tenho tanta intimidade assim, tanta proximidade assim com meu marido ou com minha esposa, que eu acho que lá no céu a gente vai ter uma casinha perto. Ô, meu filho. Mas que você e o seu casamento seja bem legal aqui na terra, a realidade do céu é outra. Porque a ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. A ideia de anjos é seres que vivem debaixo de um outro propósito. Seres que não têm necessidade de multiplicar. Os propósitos do casamento é justamente a multiplicação. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele disse que eles deveriam se multiplicar. Toda a raça humana procedeu de um único ventre, o ventre de Eva. Daí Adão dá o nome de Eva, né, que dá a ideia de mãe. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tem dito o que Deus vos declarou. E você sabe o que é interessante, irmãos? É que esses homens se gabavam de terem um conhecimento extremamente profundo do Pentateuco. Eles diziam, né, que eram os 5 livros da Bíblia que de fato deveriam ser levados em consideração. Foi a revelação mesmo que Moisés recebeu de Deus lá no monte. E eles faziam uma acepção em relação aos outros livros do Antigo Testamento, como os Salmos, como os livros proféticos e tantos outros. Mas Jesus repreende eles usando o livro que eles diziam dominar. A referência de Jesus aqui, irmãos, é Êxodo 3, 6 e 15. Vocês acreditam no Pentateuco, né? Eu também. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não está escrito lá? Várias vezes tem essa referência lá. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E eles ficam assim, ó, boquiabertos. Ele pega o sábio na sua própria sabedoria. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. E a doutrina de Jesus, uma das coisas mais maravilhosas da doutrina de Jesus é que a doutrina de Jesus é simples. Você percebeu que Jesus não faz questão de complicar as coisas? Muito pelo contrário, Ele nos ajuda a compreendê-las. Aqui, por exemplo, os judeus, eles tinham, eu já disse a vocês, cerca de 613 ordenanças, preceitos que deveriam ser respeitados. E eles davam sempre ênfase aos 10 mandamentos. E chegou um fariseu que tinha esses 613 mandamentos para guardar, e ele diz:
Sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus. Eles querem saber qual é o maior de todos os mandamentos. Pessoas que respeitavam 613 ordenanças, pessoas que tinham os 10 mandamentos, né, como referência. Eles perguntam qual é o maior mandamento. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus. É por isso, irmãos, que quando eu falei com vocês no início, né, da exposição do texto, a respeito desse videozinho e desse filme que é muito bom, Paulo, apóstolo de Cristo, onde o apóstolo Paulo nesse filme ele diz: olha, o amor é o único caminho. De fato, essa frase está certa, mas infelizmente no mundo que a gente vive é muito fácil as pessoas deturparem o significado real dessa frase. O amor por Deus é o único caminho. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Mas acaba aí? Não. Daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto. Aí você pega 1 Coríntios 16, todo aquele que não ama o Senhor Jesus, que seja anátema, amaldiçoado. Então a ideia é que Jesus, ele não quer simplesmente que você respeite ele com medo de ir para o inferno. Não, Jesus ele quer o seu respeito como consequência do seu amor. O apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Olha o que é que constrangiu o apóstolo Paulo viver como ele viveu. O fato dele se sentir amado e dele amar Jesus. Ele era constrangido por esse amor. Então, quando a gente vê as pessoas hoje em dia fazendo determinadas coisas na igreja, ou não fazendo determinadas coisas, é fácil perceber que essas pessoas não amam a Cristo. Você não pode amar uma pessoa e querer viver longe dela. Existe isso? Existe? Entretanto, os fariseus, eles queriam testar Jesus, e Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus. Ó, você vai amar o Senhor teu Deus. Tem muita gente que tem amado o Deus dinheiro. Tem muita gente que tem amado o Deus que é o próprio ventre. Ele se ama. Então quando você chega para esse tipo de gente e diz assim: Jesus te ama, ele diz: que legal, eu também me amo. Ah, essa informação é o máximo, porque eu também me amo. Agora, se Jesus me ama, a minha vida vai ser super ultra legal. Provavelmente ele vai me dar tudo o que eu desejo, porque eu me amo e ele me ama. Então, ó que maravilha. Não. Essa pessoa que se ama acima de Cristo, ela não é amada por Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se você ama o seu pai, a sua mãe, se você ama mais os seus irmãos e irmãs, a sua mulher, seus filhos e filhas e a sua própria vida mais do que a mim, você não é digno de mim. Está escrito isso aonde? No Evangelho de Lucas. E aí? Olha o amor que Jesus diz. Você tem que amar a Ele em primeiro lugar. Como? De todo o seu coração. E como? De toda a sua alma. Toda a sua alma tem que pertencer a Cristo. A gente vive numa época onde você vê evangélicos usando o termo alma gêmea. Ah, fulano é alma gêmea. Meu filho, isso é um termo espírita. Ah, pastor, mas eu acho tão bonito quando diz alma gêmea. Meu filho, o negócio não tem que ser bonito, não, tem que ser verdadeiro. Tem muita coisa que é bonita, mas é falsa. É verdade. De todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Olha o que Jesus diz: de todo o seu entendimento. Qual foi o erro dos saduceus? Eles não conheciam aquilo que eles diziam conhecer.
Por exemplo, você vai conversar com as pessoas hoje, e aí, meu irmão, você é evangélico? E aí, você já leu esse texto? Conheço a palavra, varão. Eu conheço a palavra. Você conhece o quê, rapaz? Conheço a Bíblia, varão. Muita Bíblia. Eu prego, sou pregador, sabia? Meu filho, a maioria dos pregadores que eu já vi, eles fariam muito melhor segurando roupa como um pregador do que expondo as Escrituras. Jesus então diz, olha, tem que ser de todo o seu entendimento. É por isso que algumas pessoas têm dificuldade de se comunicar comigo. Porque eu não vou me comunicar com ninguém fora da Bíblia. Ah não, mas fulano diz isso. Não. A Bíblia diz assim. Ah, pastor, quer dizer que tudo você falar tem que ter... É bíblico, tem que ser bíblico. É. O cristão não pensa fora da Bíblia. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A gente não tem a mente do mundo. Eu quero saber o que Freud pensa. Eu quero saber o que Freud pensa. Eu vi outro dia uma palestra numa igreja, onde um pastor que tem um conhecimento muito grande do judaísmo e da linguagem grega, ele é até um dos participantes, acho que foi o coordenador da tradução na NVI. É um pastor até que fala algumas coisas interessantes, se do ponto de vista bíblico, mas ele foi fazer uma série de exposições na sua igreja a respeito dos judeus famosos. Aí o primeiro ele até falou direitinho, o primeiro que ele falou foi Moisés, depois ele foi falar de Freud, depois ele foi falar de Einstein. Eu digo, gente, mas esse camarada é doido, velho. Ele vai falar essas coisas na Bíblia. O que isso tem a ver com a igreja, com crente? A gente não está disputando sabedoria com o mundo. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Não mudou, irmão. Mudou isso, será? Será que o apóstolo Paulo está desatualizado? Será que o livro de 1 de Coríntios precisa de uma atualização? Não, o cristão ele pensa na Bíblia. Por isso ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Se não é bíblico, a gente rejeita. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ideia aqui, irmãos, é de uma árvore e o seu fruto. A árvore é o amor a Deus e o fruto é o amor ao próximo. Você não pode dizer que você ama a Deus se você não está amando o seu próximo. E o apóstolo João disse isso, inclusive, com todas as letras, em 1 João 4,20. Ele disse, é mentiroso o homem que diz que ama a Deus, que não vê, se não está amando o seu próximo que está vendo. Por que você acha que tem tanta gente que gostou dessa ideia de igreja virtual? Porque ela não quer ver você. Ela olha você aqui na igreja e diz, Pai do Senhor, varão, gosto muito de você, mas é mentira. Você é um inconveniente para ela. Você é chato. Você sua. Se você veio direto do trabalho, você fede. Essas pessoas não querem a companhia de pessoas como nós, que não temos coisas mundanas a oferecer. Essas pessoas querem a companhia de quem pode dar-lhes algo material. A nossa companhia para essas pessoas não é atrativo. Por isso que essas pessoas amam a ideia de igreja virtual. A gente só ouve o evangelho de longe. A gente não precisa se comunicar com gente de carne e osso, que às vezes tem necessidades que a gente vai ter que ajudar. Ah, não, varão, meu, farinha pouca, oração. Não foi assim que Elias ensinou? O que aquela viúva tinha? Farinha pouca, azeite pouco. E durou 3 anos, não é 3 dias não. A farinha era pouca, o azeite era pouco também, faltou. Então cuidado com essas ideias modernas que nos colocam em oposição às Escrituras. Elas num primeiro momento parecem até inofensivas. Não, é porque, sabe, é assim para proteger. Mentira!
É porque as pessoas são individualistas. Você não pode ser individualista e ser cristão. Não dá. Porque a ideia de cristão é a ideia todo mundo junto. A unidade cristã, irmãos, eu já disse para você, não é nem um saco de batata, é um purê. Quem já comeu purê? Quem gosta de comer purê? Eu gosto. Se você pega um saco de batata, tá todo mundo lá junto e é batata, amém? Igreja é um saco de batata? Não. Mas não, pastor, não. Como você pega a batata, bota ela para cozinhar, depois descasca. Eu nem sei se você descasca primeiro ou antes, né? Quem sabe é vocês que cozinham. Eu só sou bom de comer. E aí você pega aquela batata e espreme aquela batata e ela fica purê de batata. Aquilo é igreja. Não tem mais a batata que é maior, a batata que é menor, a batata que é gordinha, a batata que é magrinha. Né? Não, agora todo mundo quer uma coisa só, purê. E sabe o que é legal essa comparação? É que está todo mundo espremido. Por que virou purê? E foi, olha, espremido. Isso que é igreja. Então tem gente que não quer ser espremido, que quer continuar a ser batata. Ah, eu sou uma batata tão bonita, não quero me espremer com essas daí não. Você entendeu? Porque tem gente que não gosta de igreja, que ele não quer virar purê, ele quer continuar batata. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora quando você comer purê, você vai sempre se livrar disso. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha como Jesus facilita a nossa vida. Ele resume o decálogo em 2 mandamentos. Agora eu quero já concluir, irmãos, o horário já passou. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus. Olha, os fariseus continuavam lá. Eles ficavam de olho para ver se Jesus fazia alguma coisa errada. Como tem gente de olho para ver se José vai comer alguma coisa. O bichinho para comer agora tem que se esconder, rapaz. O pessoal fica vigiando. Né? Deixa o bichinho comer, rapaz. Quem diz que ser crente tem que ser magro? Não, mano. Não fiquem dando risada, não. Aqui outra pessoa que não pode comer direito é Quinho. Diz que se você deixar um resto de comida, meu filho, que você pode deixar que eu como, que eu não gosto de desperdício. Rapaz, parte de preconceito com os irmãos. A pessoa tem o seu jeito. Os fariseus ficavam de olho na vida dos outros, porque eles não queriam se preocupar com a sua vida. O que pensais vós do Cristo? Quem é o Cristo aqui para os fariseus? É o Messias, ungido de Deus, que seria enviado para restaurar Israel, para remir o seu povo. Só que eles tinham uma ideia muito diminuta da missão do Cristo. Eles tinham uma ideia muito nacionalista, exclusivista da missão do Cristo. E eles tinham uma ideia muito terrena da missão de Cristo. Então Jesus ele pega eles e diz: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Eles são estudiosos da Bíblia. E realmente o Antigo Testamento diz que o Cristo deveria vir da descendência de Davi. E se você olhar lá na genealogia que está aqui em Mateus, Jesus é descendente de quem? De Davi. Aonde foi que ele foi nascer? Em Belém. Quem é de Belém? Davi. Davi era belemita. Mas aqui replicou-lhe Jesus: como pois Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Olha que coisa, onde é que está isso, irmãos? Salmo 110. Salmo 110 é um salmo messiânico, onde Davi diz: e disse o Senhor ao meu Senhor. A ideia do salmo é: e disse Deus ao meu Senhor, que é o Cristo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés.
Aí os fariseus ficaram com aquela incógnita. Como teve uma discussão na igreja que durou 400 anos. Essa discussão ela existiu entre os teólogos da igreja, entre o pessoal que gostava de discutir Bíblia. Mas entre os verdadeiros crentes essa discussão nunca existiu. Mas para hoje em dia a gente ter a visão de que Jesus é 100% homem, 100% Deus, essa discussão durou 400 anos na igreja, sabia disso? Se você estudar um pouquinho de história da igreja, você vai perceber que nos primeiros séculos essa discussão perdurou muito. Tinha gente que dizia, não, Jesus é 100% Deus, ele nunca foi humano, ele não tem nenhum aspecto humano. Já outras pessoas diziam, não, Jesus era 100% homem, ele não era divino em nenhum dos seus aspectos. Até que o povo constatou o que a Bíblia falou desde o princípio, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Aqui é isso que ele está dizendo. Percebeu como o Evangelho, como a Bíblia responde tudo? Como os pastores, os bispos, os tetrarcas de hoje, né? Porque tem tanto título, né? Os reverendos. Imagine alguém ser chamado de reverendo. Eu digo, meu Deus do céu, esse pessoal parece que não está entendendo. Você sabe o que significa reverendo? Alguém que merece reverência. Eu só conheço um reverendo, Jesus Cristo. Todos nós somos pecadores miseráveis. Mas você chega em determinadas denominações, como é que chama o líder da igreja? Reverendo fulano de tal. Aí vão falar de outras igrejas que estão erradas. Eu digo, é o cego falando do outro. É o sujo falando do mal lavado. Não, meu filho, é a Bíblia que está certa. Por isso que Jesus, ele pega eles, os fariseus que se diziam conhecedores das Escrituras, e ele diz, olha, Davi, ele de fato é o ancestral do Messias. O Messias tem que vir da sua linhagem. De maneira que Jesus está dizendo, o Messias tem que ser homem, ele tem que ser um ser humano, ele tem que vir da linhagem de Davi. Mas o próprio Davi disse que o Messias não seria apenas humano, mas seria divino, quando o chama de Senhor. E disse o Senhor ao meu Senhor. Você percebeu que todos os dois Senhor estão escritos da mesma forma? Com letra maiúscula? A ideia de que não existe hierarquia entre a Trindade. E disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, chama Senhor, como é ele seu filho? Essa resposta você sabe. Qual é? Porque o Cristo é 100% Deus e 100% homem. Você sabe essa resposta. Mas os fariseus, doutores da lei, eles não sabiam. E ninguém podia responder palavra, e nem ousou alguém a partir daquele dia de fazer-lhe pergunta, porque Jesus falava essas coisas que eles não conseguiam entender, porque eles queriam entender a Bíblia com a mente, mas a Bíblia se entende com o Espírito. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode ver o reino, você não pode entrar no reino, você não pode entender o reino. Jesus, nesse evangelho, já tinha parado em um determinado momento diante de pessoas e dito, ó Pai, como eu te agradeço, eu te rendo graças, porque ocultastes essa sabedoria, ocultastes a tua sabedoria dos sábios e instruídos e a revelaste aos teus pequeninos, porque assim, ó Pai, foi do teu agrado. A gente já estudou o livro de Atos aqui. Vocês se lembram às vezes que o apóstolo Pedro teve que se defender diante do Sinédrio? Como eles ficavam constrangidos, sem entender como aquele pescador da Galileia, fedendo a peixe, tinha uma sabedoria tão profunda acerca daqueles temas. Eu quero concluir aqui, já estou fechando a Bíblia, agora depois que fechar a Bíblia só são mais 20 minutos. Brincadeira.
Eu vou fazer uma pergunta bem direta para a gente concluir hoje. E eu não quero que você responda usando palavras e nem faça isso de maneira impensada, emotiva. Mas eu quero que você pense bastante sobre essa pergunta que eu vou fazer a você. Em que reino você tem vivido? Para que rei você tem apresentado os seus serviços? Nós já vimos que existem 2 reinos. E eu quero que você pense nisso. Esses reinos que possuem reis distintos, eles jamais se conciliarão. Eles são opostos. Nós já vimos no Evangelho de Mateus que você não pode servir a 2 senhores. E eu quero te fazer essa pergunta, irmãos, porque é a resposta para essa pergunta que de fato vai definir se você tem vivido uma vida verdadeira ou se você está se auto-enganando. Olha, o pior tipo de engano é o auto-engano. Lá no capítulo 7 de Mateus, o que me assusta no capítulo 7 de Mateus é isso, é que aquelas pessoas elas estavam auto-enganadas. Não foi outra pessoa que enganou elas, elas enganaram a si mesmas acerca da salvação e condenação delas. Elas sabiam o que Jesus requeria delas, mas elas escolheram o caminho do auto-engano. Diante de Jesus, elas disseram: Senhor, Senhor, em teu nome. Meu nome? Meu nome? Vocês viviam em iniquidade. Como vocês estão dizendo em meu nome? Então a gente tem que pensar, irmãos, que tipo de reino a gente tem vivido. A gente tem que ser considerado de fato extraterrestre. Eu não quero que você pare de trabalhar, nem pare de... Não é nada disso. É você entender, sabe, a base de sustentação de toda a sua vida. Quando a base de sustentação de toda a sua vida é Cristo, então você vai ser um trabalhador, você vai ser um pai de família, uma mãe de família, um filho, um irmão, uma irmã, cristão. Aonde tudo que você for fazer, vai ser para a glória de Deus em Cristo. E vai ser para o seu bem e para o bem de outras pessoas, inclusive. Mas se você não estiver fundamentado na rocha que é Cristo, tudo que você for fazer está debaixo de maldição, por mais que aparentemente não esteja. Aquelas 2 casas que Jesus se refere no final do capítulo 7 de Mateus, externamente elas são iguais. Qual era o diferencial daquelas casas que Jesus usa como exemplo? Era o que estava debaixo delas. Uma tinha fundação na rocha e a outra tinha sido escavada na areia. Onde você acha que é mais fácil construir? Irmão, escavar na areia, a gente escava até de mãos nuas. Quantas vezes você já foi para a praia e brincou de fazer piscininha na areia? Você pega a mão mesmo e ó, abre ali. Mas tenta escavar a rocha com sua mão para ver se você consegue. É difícil. Construir uma profunda vala para fazer uma fundação correta. Mas aquilo vai gerar um benefício que você nem imagina. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta estar na festa certa com a roupa errada. Não adianta estar no lugar certo da forma errada. Eu tenho ouvido de muitas pessoas: pastor, quando passar essa maluquice de pandemia, eu volto para a igreja. Meu filho, você vai voltar para quê?
Se a maluquice maior você já fez, e foi ter mais medo da pandemia do que da reprovação de Deus. Você vai voltar para onde? Percebeu? Você pode estar na festa com a veste errada, que vai gerar o quê? Mas eu estou na festa, também fui convidado. E cadê a veste nupcial? Quem deixou você entrar desse jeito? Quem foi que te disse que você tinha que ter mais medo de um vírus do que da reprovação de Deus? Quem te disse isso? Quem foi que te disse que você tem que confiar mais no salário que você recebe do que na providência de Deus? Quem foi que te disse isso? Maldito o homem, bendito o homem que confia no Senhor. Irmãos, é Bíblia. A Bíblia a gente não debate. A gente crê, obedece e é abençoado nesse processo. Por isso, tome cuidado. Pense direitinho na pergunta que eu fiz. E se você estiver vivendo no reino errado, que é o da terra, há tempo para você se arrepender. Você não precisa da minha presença. Tem gente que às vezes, né, que ensina muito isso são as igrejas pentecostais. Uma vez não, dezenas de vezes já chegaram para mim: pastor, eu quero me reconciliar com Deus. E eu, assim, de maneira muito educada, teve uma vez só que eu falei. Várias vezes eu tive vontade de dizer, mas uma vez eu falei. Eu disse: e eu tenho o que a ver com isso? Não é para maltratar a pessoa, é para essa pessoa entender que ela não precisa de mim para ela se reconciliar com Deus. Você quer se reconciliar com Deus? Então tome o seu joelho e fale com Ele. Ele vai te perdoar, Ele vai te abraçar, Ele vai te amar. Se de fato seu arrependimento for sincero. Que ideia de que se precisa de uma figura sacerdotal para ungir o seu arrependimento? Não! O que vai dizer se o seu arrependimento é divino ou é terreno é os frutos dele. Vão, pois, e produzam frutos dignos de arrependimento. Então é isso, irmão. A gente vai pensar hoje à noite sobre o que a gente falou aqui. Se a gente estiver andando na direção errada, eu mesmo tenho muito o que pensar. A gente pode falar com o Pai do céu. O Pai, me perdoa. Nesses últimos dias eu desviei. Eu pensei que estava servindo ao Senhor e não estava. Eu pensei que estava fazendo a tua vontade, estava fazendo a minha. Me perdoa. E você acha que o Papai do céu vai dizer o quê? Vale, rezar 10 Ave Maria e 20 Pai Nosso. Não, meu filho, Ele vai te abraçar. Porque a festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu espero que seja essa a realidade nossa essa noite. Obrigado, Deus. Continuar, Senhor, investindo tanto na gente. Somos pessoas tão miseráveis, Senhor. E o Senhor não desiste de nós. Dia após dia, continua nos apresentando a Tua verdade, nos exortando, nos estimulando, Senhor, ao amor, às boas obras. Oh Deus, e nós muitas vezes nos comportamos como insensatos. Não pensamos direito. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajuda em nossa fraqueza, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos quem devemos ser. Filhos de Deus, filhos da luz, luz do mundo, sal da terra, santos em Cristo Jesus. Ó Senhor, nos ajuda a ser quem fomos recriados para ser. Nessa noite, Senhor, nós queremos mais uma vez apresentar a vida de Dila. Ele que tem sido teu instrumento, Senhor, para nos dar tanta alegria, para nos estimular ao amor, às boas obras, Senhor. Ajuda ele, Senhor, nessa parte que nós acreditamos, Senhor, ser a parte final.
dessa enfermidade, que de fato o tumor seja removido, que ele fique bem, Senhor. Que a tua cura, Senhor, seja total e permanente, Senhor, na vida dele. E acima de tudo, Senhor, que a cura dele venha a glorificar o teu nome e a ser instrumento na propagação do teu evangelho, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de Dylan, Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, mas muitas vezes, Senhor, fraquejamos na nossa fé. Mas graças a Deus, o Senhor jamais fraquejará no seu poder. Abençoa também a vida da irmã Osana, Deus. Nós não sabemos muito bem como é que ela está lá. Sabemos que ela está viva, que ela está seguindo o teu caminho, Senhor. Por isso ajuda ela a permanecer no teu caminho, a olhar sempre para ti. Ó Senhor, a cada vez mais, em meio aos sofrimentos intensos que ela tem passado, ela que pegou o Covid, mesmo já tendo câncer, mas o Senhor protegeu ela, não de pegar o vírus, mas protegeu ela com o vírus. Olhe como o Senhor faz coisas que a gente muitas vezes nem imagina. Ajuda a nossa irmã, Senhor. Ó Deus, oramos pela conversão do marido dela. Oramos para que haja outras conversões na cidade onde ela mora, Senhor. Ó Deus, o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nos mantém sempre unidos, Senhor, nesse amor, que não é virtual, que é real. Pois nós vemos como a nossa amada irmã se preocupa com a igreja, com os irmãos que congregam, e como ela se sente parte dessa família, e nós também sentimos a mesma coisa. Abençoa, Senhor, a vida dela. Abençoa, Deus, a nossa pequena congregação que tem passado por tantos desafios nos últimos dias, Senhor. Abençoa o irmão José, Deus, esse presente de Deus, esse presente que o Senhor nos deu, Senhor. Tão jovem, mas ao mesmo tempo, Senhor, tão cheio do Teu Santo Espírito, que tem passado por tantas provações nesses últimos tempos. Guarda ele, Senhor, dos ataques do maligno. Eu oro pelo irmão João, Senhor, que foi o instrumento que o Senhor usou para que, junto comigo, plantássemos a igreja há 10 anos e que ultimamente tem sido extremamente massacrado, Senhor, por forças malignas a ponto de se esfriar. Mas que hoje, Senhor, ele retorne poderosamente para a Tua lavoura, Senhor. O lugar que ele sabe que é o lugar dele, Senhor. A seara santa do Senhor. Quantas vezes o Senhor usou para evangelizar, para consolar, ó Deus, para estimular os irmãos. O próprio irmão José foi tantas vezes alimentado e estimulado no caminho santo pelo irmão João. Ó Deus, ajuda os Teus servos a ficarem firmes no Teu santo propósito, sabendo que a dor pode durar uma noite, mas a alegria está vindo. Nós não corremos atrás da alegria, ela vem em nossa direção. Pois é assim que o Senhor ordena. A bondade e a misericórdia, nós não seguimos elas nos seguem pela ordem de Deus. Ajuda-nos, Senhor, cada vez mais a amarmos uns aos outros, a nos preocuparmos uns com os outros, a cuidarmos uns dos outros, porque isso é igreja. Qualquer coisa diferente disso, Senhor, é sinagoga de Satanás. Ajuda-nos, ó Pai, a cada vez mais termos em nós a testificação de que somos Teus filhos, fazemos parte da noiva, portanto devemos viver não como filhos do mundo,
Outrora éramos assim, mas como filhos de Deus, pois para isso fomos recriados. Ajuda-nos, ó Pai, a trilhar a carreira que nos foi proposta. Não nos deixa desviar. Que cada vez mais o Senhor continue, Senhor, guiando os nossos passos, para que nós possamos dizer com toda a certeza e convicção: nós sabemos em quem temos crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Ó Deus, que esse seja o nosso brado diário diante das dificuldades. Abençoa-nos na noite de hoje, nos despede em paz, nos dá uma noite de alegria na Tua maravilhosa companhia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúdem-se mutuamente. Um cumprimento santo. E não se esqueça de questionar inúmeras vezes a você durante a noite de hoje: que reino você pertence.